Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler alguns textos de Hebreus. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. E depois o versículo 1 do capítulo 6. Vamos terminar com 1 do 6 aqui, essa parte. Diz assim: a esse respeito, Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, e o 6 do versículo 1, a parte A. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares ou básicos dos oráculos de Deus, da fé cristã. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, ou seja, as suas habilidades, as suas capacidades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Tem uma outra tradução que diz: portanto, deixemos em parte esses ensinos sobre as doutrinas de Cristo e avancemos para a maturidade. Vamos repetir essa frase? Avancemos para a maturidade. Avancemos para a maturidade. Esse é o tema da mensagem de hoje, que foi o tema da mensagem das mulheres. Algumas que estavam aqui vão novamente, que Deus traga algo novo para o seu coração também. A gente não consegue falar as mesmas coisas, né? Mas que o Espírito de Deus, eu orei e pedi que o Senhor traga as palavras que Ele realmente sabe que a igreja necessita, né? É uma responsabilidade de quem vem aqui adiante, porque Deus tem cuidado e zelo pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Deus tem cuidado do seu coração. Deus quer que realmente aquilo que você receba seja aquilo que você necessita e aquilo que vai te fazer bem, que vai te edificar, que vai realmente despertar a sua vida. E que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Queridas, eu creio que todos nós temos anelos no coração de viver coisas grandes em Deus. Todos nós temos, quem sabe, promessas de Deus ministeriais na nossa família, pessoais, que nós queremos que aconteçam. Eu contava para as meninas aqui na sexta-feira que uma vez, quando eu estava na Jocum, eu fui para a Jocum. Quem aqui conhece a Jocum? Jovens com uma Missão. Eu fiquei na Jocum aproximadamente 3 anos. Eu conheci meu marido na Jocum, ele também era jocumeiro. Eu fui da Jocum de BH, depois eu fiz ETED na Jocum de BH, depois fui para a Escola da Bíblia, Escola de Aconselhamento no Chile, foi onde eu conheci meu marido. Meu marido também fez a escola de estudos bíblicos, e a ETED dele foi no norte. E trabalhou lá como piloto de navio, de barco, né, levando para os ribeirinhos medicação, cuidados, evangelho, né, e nós nos encontramos ali no Chile. E naquele tempo, eu lembro que tinha os cultos na Jocum, e quando a gente ia nas igrejas para os práticos, eu recebi muitas palavras de Deus. E eles diziam assim: eu vejo em você um ministério grande. Eu vejo coisas grandes para a sua vida. Eu não sei quantas vezes, irmãos, eu já ouvi essa promessa, essa palavra. E eu não duvido das coisas grandes de Deus. Eu já vivi coisas grandes em Deus.
É porque o nosso grande, ele é diferente do grande de Deus. Tem coisas que para nós parece grande e extraordinário, e para Deus é muito pequeno. E tem coisas que para nós parecem insignificantes, e são coisas grandes e tremendas que Deus está fazendo. Mas aí um dia eu perguntei, meu Deus, eu tive tantas promessas de coisas grandes acontecerem na minha vida, e parece que eu passei tanto tempo, e parece que essas coisas grandes que eu tinha expectativa não aconteceram. E eu acredito que é por isso que eu acabei de dizer, porque os grandes de Deus não são nossos. O que é grande? Está famoso na internet, ter muitos seguidores? O que é o grande? É que as pessoas vejam o que aconteceu? Deus já fez coisas grandes na minha vida. Eu já passei por um câncer. Deus me curou de um câncer. Passei por químio, ficar careca, com minhas filhas pequenas. E Deus fez uma obra grande de cura na minha vida, porque o Senhor ainda tinha algo para mim na terra. Já passei por muitas coisas que Deus me deu vitória na minha família. Vi Deus fazer milagres na minha família, na minha casa, minhas filhas se convertendo, minhas filhas sendo mulheres de Deus. Deus fazendo milagres por meio do meu marido, que foi para a África sem dinheiro, sem nada, só com a passagem. E Deus fez grandes coisas ali, e tem feito. Ele está lá agora, já tem mais de um mês que ele está lá, e deve ficar por volta de 3 a 4 meses. E se Deus quiser, nós estamos orando, quem sabe ele vai me levar para passar um tempo na África também. Nós estamos aqui segurando as pontas, cuidando da família, também exercendo o ministério, mas Deus chamou ele para estar presente ali na África. Queridos, Deus tem coisas grandes para nós. Jeremias 33 diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quantos já leram essa palavra e já receberam ela para a sua vida assim, e desejaram coisas grandes de Deus? Quantas vezes no nosso quarto, no nosso secreto, o céu desceu e foi algo grandioso? Eu não sei quem já teve essa experiência na sua casa, mas ninguém viu, não saiu na internet, não foi publicado. Você não saiu com uma auréola de lá e as pessoas perceberam, mas você vivenciou algo grandioso ali da presença do Senhor. E Deus tem coisas grandes para nós, além daquelas que nós já temos vivido. Eu já vivi muitas coisas grandes de Deus, mas eu não quero me contentar com aquilo que eu já vivi. Deus tem mais para nós, amém? O Senhor nos chama sempre ao crescimento. E o autor de Hebreus está chamando aqueles irmãos que eram irmãos judeus, irmãos hebreus, cristãos, convertidos, que estavam num contexto de muita perseguição, um tempo difícil de ser cristão. Hoje nós não sabemos muito o que é ser cristão, ou ter perseguição, ou a dificuldade que esse povo, que a igreja primitiva viveu, e que muitos ainda vivem em países onde há perseguição de cristãos. Na África do Norte, eu falava com as irmãs, eles entram nas aldeias, em igrejas, e matam todo mundo, e filma, e joga na internet para dar medo. Grupos islâmicos, grupos radicais, terroristas, para acabar com o cristianismo. E quantos já morreram? Aqui no capítulo 11, nós vamos ver uma galeria de homens e mulheres que tiveram seus bens tomados, que tiveram suas vidas ceifadas, suas famílias destruídas, que viram muitos dos seus filhos morrerem em sua frente, ou que morreram diante dos seus filhos. Nós não sabemos muito o que é viver uma vida de perseguição. E eu creio que o autor começa essa carta, eu quero ler alguns versículos agora, do primeiro capítulo. Capítulo 1. Eu vou ficar pondo e tirando o óculos, porque ele é só para leitura. Paulo, desculpa, não é Paulo, é Tito aqui, é Hebreus. Hebreus não foi, não sei, eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas o autor é desconhecido.
O quê? Que acreditam? Tem um grande número de estudiosos que acreditam que foi Paulo, né? Não tem o nome do autor, mas a gente acredita. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, o autor já tem essa direção de começar no assunto que ele queria. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele nos fala pelo Filho. Amém? Quem quer ouvir a voz do Filho aí? Amém? Nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Acabou, não era mais pelos profetas, como Deus, quando queria falar, ele levantava um profeta, era um ofício. Não existe mais ofício de profetas. O ofício está em Jesus, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Existem dons proféticos, existem dons do Espírito, mas aqui acabou, ele falou agora, não precisa mais que venha um profeta te declarar algo novo. O novo de Deus está revelado. Paulo vai dizer, o mistério de Deus, Cristo, foi revelado. O mistério é Cristo que foi revelado à humanidade. Oh, aleluia, queridos, nós participamos deste mistério hoje, ele já veio, tudo aconteceu. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados por meio da sua morte, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! O primeiro texto aqui, ele já começa falando que Cristo é o motivo dessa carta. Elevar o nome de Cristo, dizer que Cristo é maior. Ele está falando para um povo hebreu que viveu por muitos anos no judaísmo e se converteu ao cristianismo. E agora estava sendo tentado a voltar a viver as mesmas práticas das obras da lei, confiando no seu braço, no seu esforço. E ele fala, não, agora é o Filho que fala. Não é que não foi importante o que aconteceu, mas chegou agora o que estava anunciado. Chegou o enviado, chegou o Cristo prometido, o Messias, é Jesus. Acabou, ele é o ponto final, acabou a busca. Tudo que passou, ele vai dizer na carta aos Hebreus, tudo que passou no Antigo Testamento, os sacrifícios, as ofertas, a lei, tudo que acontecia era só uma sombra do que viria, que é Jesus. Nele subsiste toda a perfeição, a divindade. Ele é o início, o meio, o fim. Jesus é o centro de tudo. Eu gosto daquela música que diz, Cristo, a beleza de Deus. Ele é a beleza de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus Cristo, ele está chamando a igreja para voltar-se para Jesus. Aqueles irmãos estavam querendo voltar, queridos, para aquilo que eles já tinham abandonado. Ele fala, agora venha e vá para o que é perfeito. Jesus é o centro, Jesus é o tudo. Jesus é a revelação do próprio Deus à humanidade. Jesus é a revelação do mistério de Deus. Jesus é a revelação do amor de Deus pelos homens. Queridos, o próprio Deus entregou o seu Filho, fez um plano antes da fundação do mundo, de salvar um homem que ele já sabia que ia cair, ia pecar, ia pisar na bola, ia falhar. Não teria capacidade no seu braço jamais de ser santo, de ser perfeito. Errou o alvo, pecou. Ele planejou que o seu próprio Filho ia pagar um preço que nenhum homem jamais poderia pagar. Pagou a dívida, o salário do pecado é a morte. Jesus pagou esse salário, recebeu esse salário no nosso lugar.
Nós foi quem fizemos a dívida e foi Ele quem pagou. Jesus é o centro. E lá no capítulo 5, depois que ele discorre sobre o sumo sacerdócio de Cristo, superior aos sacerdócios anteriores, ele vai terminar o versículo aqui anterior a esse versículo que nós lemos, o versículo 10. Ele diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai falar, a linhagem do sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, que é humano. Esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma representação de Deus, do próprio Deus. Ninguém sabe exatamente quem era Melquisedeque, nós vamos saber na volta de Jesus, quando tudo vai ficar claro. Mas aqui a gente vê que é um tipo de Cristo. É como se fosse o próprio Deus. Ele está dizendo, Ele é o sumo sacerdote superior a todos os outros. É Ele quem intercede pela igreja, e Ele não só intercede por nós, Ele é o próprio sacrifício perfeito. Não precisa mais sacrifício, porque o dele, uma vez por todas, valeu. Não precisa mais sacrifício, derramamento de sangue de bichos, de animais, ou nosso. Porque o sangue do Filho de Deus foi derramado numa cruz. Ele é a razão da nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos nenhuma condição de chegar de volta para Deus, de termos salvação, de sermos reconciliados com nosso Pai, de voltar para a casa do Pai. Nós vamos tomar a Santa Ceia, porque o corpo de Jesus foi rasgado por nós um dia, porque o seu sangue foi derramado, e ele falou, não se esqueçam, porque essa é a razão da sua salvação, essa é a razão da sua vida, essa é a razão da existência da igreja, é o sangue derramado. É a vitória sobre a morte, porque a morte não deteve o Filho de Deus, que é o dono da vida. Aleluia! Queridos, e o autor tem uma preocupação em que esse povo que escutou essa verdade tão maravilhosa e poderosa e salvadora não retrocedesse, não abandonasse a Cristo. E eles estavam assim, capengando na sua fé em Jesus. Você vai ver Jesus sendo levantado em todo esse livro, em toda essa carta. Quantos estavam se perdendo? Ele está dizendo, irmãos, eu queria falar com vocês coisas difíceis. Eu queria falar com vocês coisas profundas. Mas eu estou precisando de falar da fé primária em Jesus, porque vocês estão tentando abandonar a fé. Vocês estão se afastando daquilo que é básico, que Jesus é o sumo sacerdote, é o Senhor, é o sacrifício, é o Deus vivo que veio até nós. E aí ele chama para a maturidade. O que é maturidade, queridos? Maturidade, Paulo vai dizer lá em Efésios 4. Maturidade é quando nós chegamos na plenitude da estatura do conhecimento de Cristo. Maturidade é Cristo, é o homem perfeito. Ele é aquele em quem nós temos que olhar, que ter referência. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão de santidade, de humildade, de amor, de mansidão, de alegria, de obediência. Aqui no texto anterior ele diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Está em Cristo, querido, todos os exemplos de vida para o nosso cotidiano. Ele veio e viveu 30 anos na terra. Não se fala muito desses 30 anos de Jesus, a não ser que ele sentava com os grandes para conversar sobre as coisas do Pai, e que um dia, com 12 anos, ele se perdeu de Maria e José. Mas foram 30 anos vivendo como nós. Foram 30 anos de silêncio. Foram 30 anos de Jesus. O ministério de Jesus não começou aos 33 anos, aos 30 anos, e nem se encerrou aos 33. Jesus teve 30 anos aqui, querido,
O ministério começou no céu quando foi planejado e quando ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. E ele veio ser como um de nós. O Filho de Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, ser gente como nós. Viver no meio de um povo simples. Queridos, eu fico pensando, um dia eu perguntei, Senhor, por que Jesus não veio agora, né? Internet aí, seria mais fácil, né? Ele não precisa de internet. Não era na força do homem ou de alguma tecnologia. Era no poder do Espírito. Aleluia! Ele viveu na simplicidade, queridos, esse Jesus. Ele é nossa perfeita referência. Ele é o homem perfeito e maduro, a quem nós queremos e nós tentamos e nós temos que ter alvo de ser. Ser como é Jesus. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, lá em Romanos vai dizer. E Ele nos chamou. E Ele nos justificou. E Ele nos glorificou, que vai ser a última parte, quando nós receberemos um corpo como o dele, glorificado, incorruptível. Mas diz que Ele nos chamou e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito principal da vida da igreja, da minha vida e da sua vida. Ser como Jesus. Você quer ter um alvo de vida, queridos? Siga esse alvo. Ser como seu mestre. Ser como Jesus, essa tem que ser a nossa motivação, nosso objetivo de vida todos os dias. Ele é o varão perfeito a quem nós precisamos alcançar. É a estatura de Cristo, amém? Não olhe para ninguém mais, queridos. Tem muita gente se afastando da igreja e olhando, mas tem tantos pastores pecando e fazendo. Querido, olha para aquele que tem a estatura alta que ninguém pode alcançar por si mesmo. Ele nunca caiu, ele nunca pecou e nunca falhou e nunca falhará. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. E outra coisa que Deus falou comigo sobre essa questão do grande que eu queria. Às vezes a gente quer coisas grandes, mas a gente não está pronto. Eu não estava pronta para muita coisa que eu vivi depois. Talvez quando eu me converti, eu não estava pronta para viver um câncer. Deus me deu no momento que eu estava pronta. Deus só vai nos entregar responsabilidades, grandes bênçãos, grandes responsabilidades, quando nós estivermos maduros para isso, preparados para isso, capacitados para isso. Nenhum pai pega uma criança de 5 anos de idade, põe a empresa na mão dessa criança. Ou põe uma criança de 5 anos para cuidar de um bebê recém-nascido. É uma responsabilidade grande para aquela criança. Mas às vezes, como o autor está dizendo aqui, às vezes, querido, pelo tempo de vida cristã, já era para ter uma maturidade maior e já está experimentando coisas maiores, mas permanece. O problema não é ser criança no tempo de ser criança. O problema é ter passado o tempo e continuar criança. As crianças na fé, os novos convertidos, é normal. Está com dúvida, está ali toda hora querendo saber, correndo, não conhece de Bíblia, aquele afã. Ou escorrega aqui, escorrega acolá, está no início. Mas isso já não é esperado de um que tem 1 ano, do que tem 2 anos. Ele está falando aqui, olha, irmãos, com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, olhando pelo tempo decorrido, ou seja, o tempo que vocês têm de cristãos, já era para vocês ser mestres, está ensinando a outros. E vocês estão precisando ser ensinados das coisas pequenas, não pequenas, mas fundamentais, que já era para vocês estarem consolidados, para que vocês avançassem. Ele está chamando avancem. Eu quero falar com vocês de coisas maiores. Paulo vai fazer vai dar a mesma palavra, por isso que eu acho que até é o mesmo autor. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar com eles, irmãos, eu queria ter vindo falar com vocês como adultos, como pessoas espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como crianças. Eu tenho que dar leite de bebê a vocês. Ele usa os mesmos termos. Porque vocês estão aí
Era para você estar lá longe, era para você estar em outro nível. Estão aí brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Estão aí com contendas, com coisas pequenas. Estão aí desgastando sua energia. Nos relacionamentos, às vezes, estão imaturos, não quer perdoar. Ele fala com a igreja, vocês estão levando diante de tribunais humanos, questões que vocês tinham condição de resolver entre vocês. Por que você não sofre a perda? Sofre o dano para não ter problema. A gente não quer sofrer dano. Ele está dizendo, igreja, vocês precisam amadurecer. E eu quero falar rapidamente de 3 características de uma pessoa imatura, segundo esse texto de Hebreus. 3 características. A primeira delas, no versículo 11, diz assim: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. O que significa tardio em ouvir? Tardio em ouvir significa que tem dificuldade de aprender. Demora a aprender. Demora a compreender. Não tem conhecimento, é neófito. Já passou o tempo e não sabe. Não conhece. Ele está falando de ouvir a voz. Ele está falando de saber ouvir, de entender o que se ouve. Ele está falando dos ensinos de Cristo. Ele está falando de profundidade no conhecimento de Cristo. Ele está dizendo, vocês não sabem, vocês não conhecem. Jesus falou para os discípulos e para aqueles que escutavam, que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou para aquele povo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque reconhecem a sua voz. Sabe que nós não temos reconhecido a voz do Senhor muitas vezes na nossa vida? Nós vivemos tempos de muitas vozes, de muito barulho. Querido, se você liga a internet, é pregador, a rodo. Tem pregador de todo tipo que você quiser. Pentecostal, neopentecostal, presbiteriano, batista, tem de tudo. Tem heréticos, tem não heréticos, tem coisa boa, tem coisa ruim. É muita coisa sendo ouvida, mas ele está dizendo, vocês não conseguem discernir o que é voz de Cristo. Isso é imaturidade. Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, para crescer, para se desenvolver, para chegar à estatura de Cristo, para não andar atrás de ventos de doutrinas, de um lado para o outro, sem saber, sem entendimento. Ele está falando, vocês não têm entendimento. Deus falou para Israel a mesma coisa. O meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Nós não podemos ser pessoas neófitas que não crescem no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar e nos nutrir da palavra de Deus todos os dias, encher o nosso coração da presença desse Jesus. Precisamos andar com Ele. Sabe por que nós muitas vezes não reconhecemos a voz de Jesus? Primeiro, porque não o conhecemos. Porque Ele disse, aquele que é minha ovelha, ouve a minha voz porque Ele me conhece. E reconhece a minha voz e me segue. Deus está nos chamando a conhecê-lo de perto. Outro motivo de não ouvir é porque às vezes até o conhece, mas não está tão perto o suficiente para poder entender sua voz, conhecer sua voz e discernir sua voz das outras vozes. Nós estamos ouvindo vozes. Eu dei o exemplo também, eu trabalho numa UPA. Nós estamos hoje recebendo muita gente com problemas psiquiátricos. Uma característica que tem nas pessoas com algum transtorno psiquiátrico, ela começa a ouvir vozes e ela não consegue mais discernir a voz real daquela voz que é do surto, que é irreal. Isso é um transtorno mental. E eu acho que às vezes nós temos transtorno espiritual. Nós não conseguimos discernir a voz de Deus, que é a verdade. Como o irmão leu, Jesus é a verdade.
tudo que ele ensinou é a verdade. E às vezes nós não estamos entendendo e discernindo a voz de Cristo. Porque nós estamos com transtornos, porque nós estamos ouvindo vozes demais. Nós ouvimos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tem a ver com a voz que nós estamos ouvindo. Quanta angústia às vezes nós estamos sentindo porque a gente está ouvindo aquela voz do medo. A gente está ouvindo aquela voz, e amanhã? E o medo? E o medo do amanhã, o medo de perder um filho, o medo de perder um pai, o medo de não haver provisão, o medo do que vai acontecer. E aquelas vozes ficam ali, você está escutando ele, já está angustiado e ansioso. E a gente prefere às vezes ouvir essa voz do que ouvir a voz de Jesus que diz: vinde a mim, o que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Eu sou o bom pastor que dá a vida pela sua ovelha. Nós podemos confiar no nosso pastor. Nós podemos descansar na sua voz, nas suas palavras. Querida, essa palavra aqui, nós precisamos conhecê-la. Porque ela é repleta de tudo que nós necessitamos de consolo, de graça, de misericórdia, de perdão, de correção, de tudo que nós precisamos aqui tem. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Ouvir a voz de Jesus, fazer como Maria, que sentou aos seus pés e escolheu a boa parte. Nós estamos deixando a boa parte, querido, por muito pouco. Por coisas que a gente sabe, você vai terminar o dia ansioso, triste, brigando dentro de casa, brigando com o marido, brigando com a esposa, mas não sai para ficar aos pés do Senhor um tempo e aquietar a alma. Às vezes a gente está tão aflito, cheio de angústia, chega lá, briga com o filho, bate a porta, porque não quer ir para os pés do Senhor, derramar suas angústias diante dEle. Nós precisamos gastar tempo com o nosso mestre, conhecer aquilo que Ele está dizendo, conhecer quem Ele é, o seu caráter de perto, ouvir sua voz de perto. Porque aí, queridos, quando a gente estiver andando na rua, quando você começar na segunda-feira, onde você estiver, quando chegar o dia mau, o dia difícil, a voz dele vai estar bem clara e você vai conseguir discernir, você vai acreditar nela. Às vezes não ouvimos também porque não estamos dando atenção, o crédito, muitas coisas estão nos distraindo de ouvir a voz de Jesus. A gente escuta, você já viu falar de audição seletiva? As meninas dizem que meu marido tem audição seletiva. Ele só escuta o que ele quer. Às vezes a gente chama ele, não escuta não. Aí você tem que ir lá em cima. Uai, você está me chamando? Aí as meninas falam, às vezes a gente está falando alguma coisa que ele tem interesse, ele está de lá e ele fala alguma coisa assim, entrando na conversa. Porque ele está dando atenção para algo que é interessante para ele. Às vezes a palavra de Deus, a voz de Jesus não está tão interessante para nós nos nossos dias. A gente está tão distraído com tanta coisa. O Senhor está nos chamando a ficar tempo aos seus pés. Querido, isso é o melhor que pode acontecer na nossa vida. É a gente cultivar esse relacionamento próximo com Jesus todo dia. Amém? Vá para os pés do Senhor, ouvir sua voz. Vai para perto dele, conhecê-lo. Conhecer sua palavra e você vai discernir a sua voz em qualquer lugar. Não importa quem está gritando, os gritos que estão acontecendo ao seu redor, você vai discernir que é a voz do seu Senhor, do seu pastor. A segunda característica que o texto nos fala, primeiro, uma pessoa imatura é aquela que tem dificuldade de entendimento, de compreensão, não tem conhecimento, porque não ouve a voz do seu mestre, não conhece a voz do seu mestre. E a segunda, no mesmo texto, aí no versículo 12, diz assim: pois com efeito, quando deveria ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. A necessidade de leite e não de alimento sólido. O que nós estamos precisando hoje? Eu já fui em algumas igrejas, querido, que todo culto os irmãos fazem uma fila para receber profecia. Faz uma fila
para pastor ou pastor da igreja orar. A igreja quase toda. Eu falei, meu Deus, que dependência. Isso mostra uma imaturidade. Isso mostra pessoas que não se alimentaram com um alimento profundo, sólido da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar com profundidade. Nós precisamos conhecer a palavra a fundo. Nós não podemos ficar à margem. Nós temos que ter profundidade na palavra. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ele falou sobre a parábola do semeador. Ele falou, todos ouvem a palavra. Mas o que você faz com a palavra que vai fazer diferença no depois. São muitos ouvintes, e ele diz, um ouvinte é como aquele que, a semente que caiu à beira do caminho. É rápido, o diabo já toma. O outro ouvinte é aquele que ouviu a palavra e a palavra caiu como se fosse nos espinhos. Que significa os prazeres, o materialismo, a ganância desse mundo, os prazeres, o envolvimento com esse mundo, sufoca e não deixa a palavra crescer. Está muito aceso, amando e ansiando muito as coisas daqui, os prazeres, as ambições, seja de trabalho, seja do que for. Toma todo o tempo e mata a palavra, não tem lugar para aquela palavra. E a terceira, ele diz que caiu em pedregulho, que é aquele que diante a palavra cai, mas quando chega a tribulação, os problemas, como não tem profundidade, a palavra morre. A palavra morre, o sol bate e seca no pedregulho. As três têm a mesma característica de não ter raiz, de não ter profundidade. Mas ele fala da boa terra, amém? É aquele que recebeu, aí a palavra entrou, criou raiz no coração, e aí ele deu fruto. Deus quer que nós sejamos pessoas de raiz, amém? Um dia eu estava orando e ouvindo as músicas, eu falei, nossa, essa geração está cantando muita música profunda. Muita música profunda. E me veio uma voz. Nós não podemos ser pessoas que cantam verdades profundas, mas têm vidas rasas. Nós não podemos ser pessoas que nos acostumam a falar das coisas profundas, a gostar aparentemente das coisas profundas, mas essas coisas em nós não estão arraigadas. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos criar raízes profundas no nosso Deus, amém? Quando o autor dá aquela lista dos heróis da fé ali no capítulo 11, ele fala de homens profundos em Deus. Homens que se chegar a tribulação, a luta, ele vai estar em pé. A palavra de Deus diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes resistir no dia mau. Nós nos preparamos para o dia mau, não é no dia mau. É antes. Sabe, queridos, quando chega o dia mau, às vezes nem vontade de orar você tem, mas você tem que ter reserva. Você tem que ter profundidade em Deus ali, que mesmo naquele dia só gemendo na presença de Deus, você aguenta o tranco. Nós precisamos ser homens, mulheres, crianças, jovens, que têm raiz, que têm profundidade. Que não é uma luta, que não é a tentação qualquer que vai nos tirar de Cristo. Cristo está aqui. Como a gente canta, meu alvo é Cristo. Para trás eu não volto mais. A Bíblia diz, o meu justo vive de fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas aí ele diz, mas nós não somos dos que retrocedem, amém? Nós somos os que avançam. Nós somos os que amadurecem. Nós somos pessoas profundas em Deus. E nós não vamos ser uma geração rasa, amém? Nós não vamos ser pessoas rasas. Hoje eu estava da minha janela orando.
Tem uma bandeira do Brasil, aquela lá do Atacadão, e eu abro a minha janela e ela fica de frente. Eu falei, Senhor, acho que foi providencial. Eu gosto de interceder. E aí eu levanto a mão e eu intercedo pelo Brasil cada vez que eu olho aquela bandeira. Eu estava ali intercedendo pelo Brasil. Queridos, o Brasil tem muitas promessas de Deus. Só que vai se cumprir aquelas promessas só naqueles que têm raízes profundas. São aqueles que Deus vai usar, querido, que vai aguentar firme se for perseguido. Essa igreja aqui, esse povo aqui, ao qual foi direcionada essa carta, estava passando por perseguição, era um momento difícil. Talvez você diga, Paulo pegou pesado para uma igreja que está passando tribulação. Porque para gerar homens fortes, mulheres fortes, querido, nós não podemos encher eles de autopiedade. Sabia que hoje eu vejo muitas doenças mentais, um do grave problema é a autopiedade. A pessoa começa a entrar num mundo interior de se sentir pior. Eu não sou, tadinho de mim. Aí olha o mundo, parece que está em volta dele, está todo mundo me olhando mal, ninguém me ama. E ele vai alimentando aquela coisa horrível. É tudo mentira, não é verdade. Nós não podemos alimentar. Quando você está ali na dor, eu sei que não é fácil. Mas nós não podemos alimentar a autopiedade. Deus quer preparar seus filhos para a guerra, amém, queridos? Eu falava, quando o exército sai para a guerra, ele já estava preparado muito antes. Já temos os jovens aí que têm que se alistar. Eles têm que estar preparando. Ah, mas nem sabe quando vai ter guerra, não importa quando vai ser guerra. O importante é estar preparado para ela. Nós não temos que nos preocupar quando virá, porque Deus sabe. E Ele vai nos fortalecer. Mas o que nós temos que nos preocupar é nos preparar para ela. E nós nos preparando, afundando, aprofundando nossas raízes em Cristo, na palavra de Deus. Não queiram leitinho, queridos. Quantos estão para lá e para cá buscando um leitinho agradável? Ouvir uma palavra gostosa que deixa ele saltitando. Aí na hora que chega a luta ele não aguenta nada. Nós temos que ser gente que aguenta confronto. Nós temos que ser gente que aguenta correção. O filho aguenta a correção do pai, amém? A Bíblia diz que se Deus está nos trabalhando, nos provando, nos permitindo tempos difíceis, é porque Ele é pai. Porque o pai que ama corrige ao filho. Se até o Filho de Deus teve que ser aperfeiçoado aqui como ser humano pelo sofrimento. Ele aprendeu obediência pelo sofrimento. Deus não vai nos poupar o sofrimento que nos fará crescer. Deus não vai nos poupar o sofrimento que vai nos livrar do inferno. Nós precisamos crescer. Deus está nos chamando para avançar de nível. Não se contente com o nível infantil. Deus está querendo que você cresça, que você amadureça, que você se pareça mais com Jesus, que eu me pareça mais com Jesus. Queridos, nós trabalhamos em lugares que não tem cristãos. Às vezes nós somos tão meninos nos nossos trabalhos. As pessoas estão ali, não conhecem a Cristo. Às vezes são crianças, são chatas, encrenqueiras. Mas nós não podemos ser. Nós não podemos ser doídos. Ai, falou mal de mim. E eu estou igualzinho o outro. Eu começo a brigar com a criança. Já viu adulto discutindo com criança? Eu já. Eles discutem, eu já vi criança discutindo com adolescente, 16, 17 anos, de igual para igual. Se nós somos pessoas espirituais, como disse Paulo, porque maturidade também é sinônimo de espiritualidade verdadeira, nós não vamos estar brigando com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe. Nós vamos dar exemplo de submissão. Nós vamos dar exemplo de humildade. Puxa, eu fiz alguma coisa que meu colega não gostou. Me perdoa. Cara, foi mal. Eu fui errado mesmo. Eu, como esposa, fiz algo com meu marido que gerou uma briga. Falei algo que não era hora de falar. Me perdoa, meu bem.
Eu tinha que conversar com você, mas não foi na hora certa. Maturidade. Não sermos crianças nos nossos relacionamentos. Para isso nós precisamos nos aprofundar nos ensinos da palavra de Deus profundos. Deixar Deus nos corrigir, deixar Deus nos tratar, deixar Deus nos ensinar, nos moldar. Para que sejamos homens e mulheres fortes, amém? Que aguentam o tranco. E em terceiro e último lugar, a terceira característica de alguém que é imaturo é que ele é inexperiente na palavra da justiça. Versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça porque é criança. Inexperiência, sabe o que é inexperiência? Falta de prática. Como adquirir experiência? Com prática. Quando você sai de uma universidade, um monte de teoria, as pessoas olham seu currículo, minha filha acabou de terminar o odonto. Está difícil conseguir porque as pessoas querem experiência. Quanto tempo de experiência você tem? Ainda não tenho. Quem é de nós que iria num médico que é a primeira cirurgia dele? Quanto mais ele pratica, mais hábil ele vai se tornar. E isso é uma característica da criança, ele ainda é inexperiente. Não sabe das coisas, não entende das coisas, não teve a prática que ensina da vida. Queridos, a palavra de Deus não é só para ser conhecida, é para ser conhecida, encher nossa mente, o nosso coração, mas ela é para ser praticada, amém? É a prática que vai nos afinar no caráter de Cristo. É a prática que traz autoridade. É a prática que deixa o poder dessa palavra ser exercido na nossa vida. É a prática que fixa o conhecimento. Senão, Tiago vai dizer que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho. Ele olha no espelho e logo esquece sua imagem, ele quer voltar logo. Quem não pratica, esquece. Se nós não temos o hábito de praticar a palavra de Deus, nós esquecemos, querido. Estamos vivendo às vezes igual, nós nos convertemos na nossa casa, mas eu tenho às vezes o mesmo comportamento do meu irmão que não é crente. Eu tenho a mesma atitude dos meus pais que não são crentes. Eu tenho a mesma atitude dos meus filhos que não são crentes. Eu mantenho o meu comportamento porque eu não aprendi a praticar. É a prática que cria hábito. Para você criar um hábito de algo, você tem que praticar várias vezes. E você começa do início, do pouco. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí quando eu estou numa discussão com meu marido, eu tenho que praticar mansidão e me calar. Na hora que eu quero, que eu acho que eu estou com a razão. Uma vez eu estava orando e falei, me sentindo dona da razão, né? Me sentindo justa. O Espírito Santo falou dentro de mim, quem morreu? O justo ou o ímpio? Foi Cristo ou foi Barrabás? O Senhor falou comigo, o justo morre. Se você tivesse de fato razão, você morreria, o ego morreria, mataria o ego. Quem morre é o justo, querido, mas eu estou com a razão, então morre. Eu estou certa, então morre. Então pede perdão, então perdoa, então tem uma atitude diferente, de outro nível, mais madura. Vai mudar os relacionamentos quando nós começarmos a praticar os ensinos da palavra. A honestidade, a santidade, a pureza, o pensar santo, o sentir santo, o falar coisas que são edificantes. Praticar. Eu escuto a palavra, mas na segunda-feira minha boca sai só palavras de desânimo, já levanto reclamando. Praticar é a prática que fixa o conhecimento em nós. Aí você pratica uma vez, calou, na outra vez já não é tão difícil calar. Aí você já pede perdão assim, vai lá, me perdoa, eu estou errada. Você tem razão. Como é difícil dizer isso para o marido, né? Você tem razão. Eu estou errada. Ou dizer para a esposa, você tem razão, meu amor. Eu estou errada, eu errei.
Quando eu começo a praticar na segunda, na terceira, já vai começando a ficar mais leve. Depois, querido, eu já estou como Jesus. Eu já tenho aquela humildade. A gente tem que crescer para ser igual Estevão, que repetiu as mesmas palavras de Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, ele repetiu a mesma palavra. Ele falou, Pai. Ele olha para o céu, querido, ele está em outro nível, ele é espiritual. Ele está em outro nível, ele olha para cima. Quando ele vê aquelas pessoas apedrejando ele faz igual Jesus. Ele atingiu ali o ápice, queridos. O ápice da maturidade, que é amar. Que é olhar para o outro e ver o outro nas suas necessidades, ao invés de estar com o ego inflado, olhando para si, para os seus próprios interesses. Ele olha para aquela multidão apedrejando ele com tanta raiva, e ele consegue ter compaixão. Porque ele era de outro nível. Ele estava vendo o céu aberto e Jesus lá sentado, esperando ele. Ele fala, meu Deus, eu estou bem, mas tem misericórdia dessas pessoas. Deus nos chama a crescer, e para crescer nós precisamos ser experientes por meio da prática. Nas coisas pequenas, comecemos a exercitar a palavra de Deus, e nós vamos ver o seu poder no nosso dia a dia. Nós vamos ver o poder de relacionamentos sarados, praticando os princípios da humildade, da mansidão, do perdoar, do pedir perdão. A prática também, querido, diz respeito a nós usarmos nossas habilidades, usarmos nosso conhecimento a serviço do corpo, a serviço do outro. Pessoas que comem muito, se alimentam muito, consomem muito e não gastam energia e não exercitam, ficam obesas, doentes. E infelizmente nós temos no Brasil muitas igrejas, muita gente que está espiritualmente obeso, porque é um consumista. Ouve muito, sabe sentar aí e criticar todas as pregações, porque ele se tornou um crítico. Porque quando nós não praticamos, queridos, nós nos tornamos críticos e juízes de outros. Isso foi o que aconteceu com os fariseus. Eles perderam a essência e ficaram com a aparência. Aí eles foram homens que ficavam, você não é, você não pode, você não... Começaram a só olhar para o outro. E não cresceram, e não viram Jesus. E não presenciaram o mistério de Deus se revelando. E não receberam a alegria e a bênção de ver o próprio Deus no meio deles, o Emanuel. O Senhor está nos chamando, meu marido, eu conversei com ele. Eu fiquei com meu coração chorando. Ele me falando e eu me emocionando hoje de manhã, ele contando das necessidades. E fala, meu bem, nós começamos aula online. Se você escutasse o áudio de um pastor, queridos, os pastores não têm conhecimento nenhum, eles estão em aldeias, em lugares, não tem internet, não tem nada, não tem esse acesso que nós temos todos. E Maurílio falou, eu dei a primeira aula, o pastor ele ficou encantado, ele ficou atrás de mim o tempo todo, vários pastores ficam atrás de mim. Fala, pastor, a gente estava morrendo, não sabia o que falar mais para a igreja, nem para mim, não tinha entendimento. Eles estão encantados de receber um pouco de ensino, queridos. Eu dei uma aula online, e eu estou escrevendo um livro sobre maturidade cristã, e eu estou falando sobre maturidade cristã com eles. E aí o Maurício falou, nossa, eles aplaudiam, eles ficavam assim quietos, anotando, eles tinham um caderninho, anotando tudo, com dificuldade, porque eles não sabem o português bem. Eles lá são centenas de línguas, de idiomas, dialetos. Aí eles falam o português, mas eles não sabem. O pessoal mesmo que são das aldeias não sabe, tem que ser com tradução. Queridos, aquilo que nós temos, as nossas habilidades podem ser tão úteis no corpo de Cristo. E às vezes nós estamos estocando capacidade. Estamos obesos, cheios de consumo, nós consumimos muito, mas nós distribuímos pouco. Deus quer levantar uma igreja, um povo,
que é capaz de olhar o outro com misericórdia, que é capaz de se compadecer, que é padecer com. É sentir a dor do outro como se fosse sua, então você se responsabiliza dela, por ela. Nós estamos tão mal acostumados que nós vemos as pessoas, queridos, sofrendo. Essa semana eu vi um rapaz lá na UPA. O pessoal disse que ele estava fingindo que estava com epilepsia, porque ele vai toda vez. E realmente ele estava. Porque quando conversa com ele, ele responde normalmente. Para ser atendido todo dia. Mas se nós amamos, nós olhamos por trás daquilo. O que faz uma pessoa ir para uma UPA, querido? Você gosta de ir para a UPA? Tem alguém aqui que gosta? O que faz uma pessoa querer ir para uma UPA? Ficar fingindo uma convulsão para ser atendido, para ter atenção de alguém. Olha o grau, olha o nível de necessidade, de carência dessa alma. Nós não podemos nos acostumar a ver a dor dos outros. A prática é principalmente do mandamento basilar do Evangelho, que é amar. O mais maduro é aquele que sabe amar, que sai de si, do seu ego, e vê o outro, enxerga o outro. Quando a gente começa a enxergar o outro, querido, até os nossos problemas começam a ficar pequenos. E Deus cuida deles. Há muito o que fazer. Há uma seara grande, poucos trabalhadores. E homens maduros, Deus quer levantar homens e mulheres maduros para essa seara, amém? Paulo vai falar lá nos Gálatas que um herdeiro, quando é criança, não pode acessar a herança, porque ele não tem capacidade, porque é uma criança. E às vezes nós estamos assim na fé. Deus quer que nós acessemos o seu reino, quer entregar os seus negócios para nós cuidarmos, a sua obra, a vida de pessoas que Ele ama, que são importantes para Ele. Ele quer entregar para nós, mas nós estamos igual criança, pedindo leitinho. Ele quer que nós nos levantemos em amor como homens e mulheres maduros e comecemos a amar, olhar para fora de nós, ser úteis. Quem sabe Deus quer te levar para a África, irmã, irmão. Quem sabe Deus quer te levar para as favelas do Brasil, para o sertão. Quem sabe Deus quer te levar aqui para a periferia, um lugar onde as pessoas estão clamando. Nós temos muito para dar. Não estoque os seus dons. Não estoque aquilo que você consumiu. Seja um distribuidor e não um consumidor. Queridos, fiquem em pé, nós vamos orar.